Deus maravilhoso que nos protege, que nos guarda, que nos dá sabedoria e que nos dá força para continuar nesse caminho, Senhor. Agora, Senhor, vem na vida do teu servo, através do teu Espírito Santo. Abençoa a vida do apóstolo França e que ele possa trazer aos nossos corações aquilo que vem do teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que seja uma noite, Senhor, abençoada por ti. Amém. Shalom. Glória a Deus. Amém. Estou tentando abrir aqui, eu esqueci como é que eu... Deixa eu ver aqui. Tá, obrigado. Glória a Deus. Pedi para a Edna vir fazer uma oração aqui para vocês. Recebi essa oração e me sinto bastante protegido, porque, na verdade, falar da palavra do Senhor, nós precisamos ter um cuidado muito grande para que nós não passemos a ensinar aquilo que nós pensamos, sentimos ou achamos que é correto. E com o passar dos anos, nós corremos o risco, porque achamos que já sabemos. Então corremos o risco de buscar na palavra um respaldo para aquilo que eu estou sentindo. Quando na verdade eu preciso, independente dos meus sentimentos, pregar aquilo que está escrito. Então, eu acho muito importante essa questão da oração, porque a intercessão vem arrancar essa possibilidade de mim e me colocar na disposição do Espírito Santo de Deus. Eu trouxe a Edna aqui porque ela é uma parceira minha no ministério, e eu sei que o meu ministério, o meu êxito, é resultado dela no meu lado, na minha intercessão. Eu costumo pregar e, na hora de orar, eu a chamo para orar pelo povo. Porque se eu fizer uma fila, eu e ela, eu sei que eu passo vergonha, as pessoas vão tudo nela e eu vou ficar se olhando. Então eu quero que ela fale alguma coisa, né? E se vocês tiverem uma oportunidade de ouvi-la, domingo passado eu não estava na igreja, estava pregando numa outra igreja, e aí os meninos falaram, né? Sempre falam, quando ela prega, que é uma bênção. Cheguei a ouvir um dia um presbítero dizer: olha, deixa a pastora pregar mais vezes. Glória a Deus. A paz para todos. Eu fico muito feliz quando estou aqui com vocês. O louvor, a adoração é tremendo, né? Uma unção que é derramada. Glória a Deus pela vida de vocês. Este é o tempo de cura, tempo de uma graça maravilhosa que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida, né? Então eu quero dizer que o Senhor é maravilhoso, é esse Deus tão grande, é o Shaddai, que está sentado num trono alto e sublime, mas que se lembra de nós, que nos vê e que nos chama de filho. Isso tocou muito no meu coração, de saber que Ele é tão grande, tão excelente, tão excelso, e que olha para nós e que nos chama de filho, que nos derrama sobre nossa vida tantas bênçãos sem medidas, né? E nos perdoa em todo o tempo, amém? Então esse é o Pai de amor que está aqui e que vai falar tão forte, poderosamente no teu coração, amém? Então essa oração é agora em direção ao teu coração. Você vai pôr a mão no coração agora, porque o Pai de amor vai falar com você. Paizinho querido, como é bom chamar-te de Pai e falar assim como o Espírito Santo clama, Abba Pai, nós podemos também clamar, Abba Pai, Paizinho, nosso Pai amado, que toma conta de nós, que lança lá nas profundezas os nossos pecados, as nossas iniquidades, e nos toma nos teus braços nesta hora. Cada filho, cada filha que aqui está, Pai, está agora abrindo o seu coração para ser abençoado pela palavra que o Senhor vai trazer a nós
E desde já nós te agradecemos por este tempo de tanta unção derramada sobre a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos e entregamos a ti agora todo o louvor. Usa com poder, com muita ousadia o teu filho nesta hora. Para a glória e honra do Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora vocês podem aplaudir a Ele, que é digno de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os Salmos de número 73, versículo 18. Ministração, resultado de uma reflexão minha, que eu já compartilhei na nossa comunidade. Eu acho ela tão profunda, tão interessante, que não dá para ficar sem compartilhá-la. Diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Amém. É impressionante quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada e tentar enxergá-la ou escutá-la dentro da perspectiva de quem escreveu. E eu fico imaginando que esse escritor ele ficou buscando entendimento naquilo que ele poderia contemplar, e alguns exemplos comuns da vida, para entender alguns aspectos da sua vida em particular, de por que as coisas acontecem conosco. Estamos há tanto tempo no reino de Deus, servindo ao Senhor, quantas histórias, quantas experiências, né, nós acumulamos no decorrer do tempo, e nós percebemos algumas pessoas. Algumas ficam paralisadas, outras oscilam bastante na sua fé, no seu discurso, e outros continuam firmes, inabaláveis, crescendo, desenvolvendo, sonhando. Outros ficaram estagnados, parando de sonhar. O culto tornou-se monótono, aquele discurso de ganhar, de profetizar, de tantas coisas, eles vão se perdendo com o passar do tempo. E o salmista, ele observou o comportamento, pelo menos, de dois grupos, daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E ele percebeu que aqueles que não servem a Deus, que são ímpios na linguagem bíblica, o salmista entendeu que Deus os colocou naquela situação. Né? E Deus colocou os ímpios em solos escorregadios. Eu me lembro quando garoto, né, essa questão de solos escorregadios, na nossa rua, onde nós moramos, quando nós mudamos para lá, para o bairro, haviam poucas ruas com asfalto. Então, quando chovia muito, a rua ficava enlameada. Então, levar um escorregão para a molecada é uma situação cômica. Se a gente estava andando, um caiu, lameou, todo mundo ria. Mas para quem leva um tombo é uma situação muito desconfortável. Por mais que a gente saiba que o solo é escorregadio, a gente acha que vai permanecer de pé. E a pessoa, quando pisa nesse solo escorregadio, ela está sem firmeza. Só precisa da gravidade do peso para cair. Assim é o caminho daqueles que estão distantes do Senhor. Né? O solo não transmite nenhuma firmeza, é um solo incerto. Caminhos incertos. A qualquer momento eu posso cair simplesmente, não porque alguém vai me empurrar, mas por causa da gravidade do meu peso. Eu posso levar um tombo. O profeta diz que o caminho do ímpio é escuro. Quando tropeça, não fica sabendo em que tropeçou. Mas o caminho dos filhos de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar um dia perfeito.
Então, essa escrita é resultado de observações. Não é incomum que algumas pessoas percebem que algumas coisas estão dando errado na sua vida e elas não sabem por que isso está acontecendo. Você pergunta para ela, o que está acontecendo com você? Ela fala, não sei. Não sei quando isso começou, não sei como começou. As coisas começaram a dar errado na minha vida. Então, a pessoa, quando está fora da luz de Deus, ela tropeça e não sabe aonde tropeçou. A ignorância produz essa cegueira de entendimento. E nós vivemos num tempo muito perigoso, em que o sistema procura, de uma forma, nos colocar numa zona de comodidade para que nós não pensemos, não raciocinemos. Qualquer situação de dificuldade, nós estamos procurando um caminho mais fácil. Mas nós não queremos a luz, queremos, neste ambiente que nós nos encontramos, espiritualmente falando, queremos encontrar uma rota. Não é incomum as pessoas ainda estarem procurando uma igreja certa. Uma pessoa pode chegar nessa igreja aqui e ela pode te declarar no pastor, foi aqui que Deus me direcionou. Logo que eu entrei aqui, eu senti que seria aqui. Ela viu esse cântico lindo, ela viu um povo lindo, acolhedor. Então, a impressão do primeiro amor. Mas depois, com o convívio e com algum confronto, ela percebe que existe uma dificuldade. Então, aquilo que era maravilhoso, esse direcionamento de Deus, não era bem assim como ela estava pensando. Bastou um aperto, bastou um confronto, ela vai procurar um outro lugar. E ela vai chegar com esse mesmo discurso. É porque ainda essa pessoa se encontra em solos escorregadios. É como uma mente esquizofrênica, uma mente dividida. É como cochearem entre dois pensamentos. Então, hoje nós encontramos bastante pessoas indecisas. E há aqueles que dizem, nem eu mesmo sei o que eu quero. Isso é uma esquizofrenia absurda, cara. Eu estou pegando o termo mais raso da palavra, é só a questão dessa mente dividida. Você serve a Deus, você adora e depois, numa situação de crise, você não sabe mais. Você crê em Deus? Creio, mas não consigo fazer o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Eu falo que creio, mas a minha vida, meu comportamento diz o contrário. Então, na leitura do salmista, ele percebe que existem muitos que declaram ser servos de Deus, mas às vezes com uma postura de descrentes. Mas aqueles que caminham na luz do Senhor, a luz do Senhor ela é algo lindo, mas só que ela revela tudo, não fica nada oculto. Então, é ser um livro aberto, é ser uma pessoa que não tem nada a esconder. Mas as pessoas que não gostam de se expor à palavra de Deus, porque se expor é abrir o coração e Deus vai entrar profundamente. Mas às vezes as pessoas guardam seus segredos, têm uma resistência, uma dificuldade muito grande para se abrir para o Senhor ou estabelecer vínculos de relacionamento, a fim de que as pessoas não a conheçam de fato como ela é. Ao contrário daqueles que pisam em solos escorregadios, são os filhos de Deus, que têm os seus pés firmados na rocha. Você sabe, queridos, há uma expectativa muito grande investida em nós. Admitir-se como filho de Deus é assumir uma responsabilidade absurda. Então, ser crente não é tão forte na geração. Eu lembro-me que quando era novo convertido, quando o Neto se converteu primeiro, você acredita que eu ficava com dó dele? É verdade. E aí ele deixou as roupas, começou a usar umas roupas estranhas.
Um dia ele passou com calça marrom, camisa marrom e sapato marrom. Num domingo. Eu estava na esquina, olhei para ele, aquele calorzão, ele de marrom, andando. Eu fiquei com a dó dele, falei, esse cara não sabe o que ele está perdendo. Então, ser crente naquela época era um rótulo assim, muito forte. Era melhor ser macumbeiro, porque pelo menos as pessoas tinham medo de você. Eu lembro quando era garoto e que tinha aquele negócio de bullying. E quando começaram a mexer, eu falei, cara, eu sou macumbeiro. Aí a turma, opa. Se eu falar, sou crente, é coisa aí, eu apanhava. Eu sou macumbeiro. Então, era naquela época que ser macumbeiro era melhor. Você andava e pelo menos o povo tinha medo. Mas crente era um absurdo. Né? Então, hoje, falar, eu sou crente, tá, e daí? Eu vou à igreja, tá, e daí? Trocentas pessoas hoje vão à igreja, nós vamos à igreja. Mas os contextos, as gerações vão nos pedindo uma manifestação acima daquilo que já é normal. Quando Jesus Cristo falou assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, aí você não serve para nada. E saber que o fariseu é um crente, cara, é um crente, é um membro de uma igreja que ninguém quer abrir mão. O cara conhece muito a Bíblia. O cara ora, jejua como ninguém. E faz questão que todo mundo saiba que ele está jejuando. Vamos à churrascaria. Não, eu estou em jejum. O sorvete. Não, estou em jejum. Sabe? Li a Bíblia. Dizimista até dos mínimos. Até do ar que respirava. Dízimo. Dízimo. Então, só que o crente... E é interessante que você vai pegar esses crentes oscilantes, que não quer dar o dízimo, ele fala assim, está vendo, Jesus condenou os fariseus porque davam o dízimo. Eram fariseus porque só falavam de dízimo. Não, ele falou o contrário, olha, exceda, e muito. Ou seja, tudo o que ele está fazendo é correto. Só que vocês têm que exceder. Agora, o terrível é se você não consegue ser fariseu. Se não faz nada disso, não é nem fariseu. Então essas escutas, sabe, a mente esquizofrênica, no caso, é que ele lê a mesma palavra e ele busca um outro ângulo que é diferente daquilo que está falando para ele. Ele vai buscar um ângulo que lhe apraz, que lhe protege. Todo comportamento é protegido por argumentos. Todo. Então, quando o indivíduo fala, ele chegou atrasado, ele já chega assim, olha, desculpe, cheguei atrasado porque o ônibus quebrou, tal. Então, ele já está protegendo assim. Eu tenho um colega, o pastor Marquinho, ele é muito aberto, né? Caminha muito comigo. E ele falou, olha, apóstolo, depois que eu entendi o que o senhor está falando, eu comecei a me admitir. Então, esse dia eu estava falando assim, ele me acompanhou para ir pregar num lugar, eu falei, ô Marquinho, por que você não fez aquilo que eu pedi? Porque eu sou um vagabundo. Falou, não adianta eu explicar por que eu não fiz. A verdade é que eu não fiz. Explicar e não explicar a coisa que não foi feita vai sofrer alguma alteração? Não, então, porque eu sou um vagabundo. Eu podia ter me organizado, ter me programado e fazer o que tinha que fazer. Eu cheguei atrasado. Não adianta explicar. Você já conhece a sua rotina. Você sabe onde você mora. Para quem mora em São Paulo, se programe sempre 2 horas antes. Então o camarada sabe que, conhecendo São Paulo, ele sabe que vai ter que se organizar. Não adianta chegar lá atrasado e falar para Jesus, atrasei ele. Por que atrasou? Mas nós buscamos na palavra uma forma de nos proteger.
Salmo 62, 7 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. A impressão que há muitas pessoas falando de suas oscilações, entre escorregões e quedas, como se elas estivessem caminhando naqueles caminhos escorregadios. Às vezes, conversando, as pessoas sempre estão ali, oscilando, não avançam. Né? Elas não têm êxito. Tem uma pessoa que chega na igreja, em Cristo Jesus mais cedo, e pega uma rota e dá um estirão. Mas tem umas que ficam oscilando muito. Sempre estão se explicando. Sabe? Quando nós estamos seguros da verdade, a gente não tem que utilizar muito argumento para se explicar. Para proteger alguma coisa com argumentos. Estão sempre procurando um problema no Evangelho. E ficam perguntando: pastor, por que Deus permite que tais coisas aconteçam comigo? Não consigo parar de pé, estou sempre caindo. E o Evangelho... Então, sempre tentando achar alguma coisa. Interessante que, às vezes, quando tem paciente... É uma pergunta clássica, eu pergunto quando é primeiro atendimento. Por que você prefere um psicólogo cristão? Ah, porque entende, sabe como é que é, né? Então, etc, etc. E, na verdade, algumas pessoas trazem uma questão de pecado e acham que vão achar no psicólogo uma forma de aliviar a culpa sem que ela seja punida pelos seus atos. Eu sei que há um empenho muito grande da ciência do comportamento em explicar a culpa dentro de uma outra perspectiva, que a culpa é resultado da religião. A religião incutiu nas pessoas doutrinas, valores que as fazem sentir culpadas. A questão é que a culpa é um sentimento inerente ao ser humano em qualquer parte do planeta. Aquela dor, aquela angústia é a ausência de paz. Então, na expectativa de que... Eu falo, vamos fazer o seguinte, essa questão aí é religiosa, é você com Deus. O que te trouxe aqui são os seus valores. Você só está aqui, só está nessa angústia porque você é crente. Porque se você não fosse crente, você não estaria aqui por causa desse problema. Queremos procurar no pastor alguma explicação na Bíblia, alguma brecha na lei, que dá ao advogado uma possibilidade de defendê-lo. Encontrei uma brecha aqui. A Bíblia está falando aqui que tem 2 endemoniados, uma outra versão diz 1 endemoniado. Então tem uma brecha aqui na lei. Então parece que queremos buscar uma outra perspectiva para tentar nos proteger. Jesus diz assim em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus é categórico nos seus princípios. É categórico. Eu não me lembro o escritor que diz assim: não andem cocheando entre 2 pensamentos. Está falando numa mente dividida. Ele fala assim: um reino dividido não subsiste. E aí o Senhor Jesus, ele é categórico, dizendo, é impossível. Mas há pessoas que acham que Jesus está errado nisso. Ele acha que é possível. Acho que é possível. Sabe? E ele coloca aqui 2 pilares de poder: Deus e o Mamon, ou o príncipe de um sistema econômico. É incrível como Jesus destaca isso daqui. São 2 forças, 2 disputas que exercem uma influência sobre o ser humano. E aí ele fala, você precisa fazer uma escolha. Então nós precisamos escolher. E ele pega uma base aqui que mexe com toda a estrutura humana, no que está ligado, uma espiritual e a outra econômica, por exemplo.
As nações entram em guerra por causa de dinheiro, por causa de petróleo. Sabe, o poder tem um código que se chama dinheiro. E às vezes isso se percebe, essa dificuldade, essa resistência dentro. Por isso que eu falei, não basta ser crente, você tem que ser um diferente. Tem que ser discípulo de Jesus. E não dá para esconder dentro de um rótulo dizendo eu sou ser humano, como quem está dizendo eu sou falho, está dizendo, não dá. Eu preciso me posicionar. Então, ler essa palavra e não buscar uma perspectiva minha, mas ler do jeito que está escrito. Não dá para tentar ver uma outra interpretação aqui, dizendo, Jesus Cristo está falando, não dá, cara. Se você fica embaraçado nas coisas econômicas, você está servindo a um Deus. Não é uma escolha tua. Isso já é um princípio. Não fazer uma se te coloca debaixo de outra. Mas algumas pessoas acham que isso é capaz. O dízimo, por exemplo, para mim é apenas uma metáfora para ver o quanto nós estamos libertos disso ou não. O quanto não. Se você tem dificuldade disso, porque tem gente que é tão livre que não dá a 10ª parte, dá a 20ª parte. Né? Tem partidos que cobram o trízimo das pessoas. O Senhor só te pede o dízimo. Né? Então, se você tem uma dificuldade muito grande, você está dizendo, se eu der, vai me faltar isso, você está dizendo, eu não confio em Deus. Eu ficaria chocado se qualquer pastor dissesse o seguinte, querido, faz o seguinte, paga a tua conta. Deus te sabe como você está precisando. Então, paga primeiro a tua conta, esse pastor está contribuindo para que essa pessoa adoeça. É impossível. Aquele que for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Então, para mim, isso é uma metáfora daquilo que pode nos prender, porque quando eu faço isso, quando eu entrego, por exemplo, a minha oferta, eu estou dizendo, eu escolhi entregar a minha oferta. Eu penso e oro e fico na expectativa de que nunca a igreja precise sempre estar falando de uma coisa que é rudimento. Mas o Senhor vai e toca nisso. O Senhor Jesus toca nisso. Há aqueles que falam assim, mas o Novo Testamento não fala de dízimo e não sei o que lá e tal. Está aqui uma referência, eu citei 2 referências, que na verdade, eu falo assim, não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para eu ficar embaraçado nisso. Cara, se tem uma coisa, por exemplo, eu tenho para mostrar para vocês que eu não sou fissurado nessas coisas de dinheiro. Às quintas-feiras eu tenho um culto e nós não levantamos oferta. Eu conheço grupos e frequento, eu reuni 2 ou 3, em nome de Jesus eles tiram uma oferta. Mas isso não é um problema nem pecado. Mas mostrar que existem coisas na palavra, aliás, está escrito aqui alguma coisa que eu não posso fechar os olhos. Isso me lembra uma mente dividida, quando a pessoa quer agradar 2 senhores. Eu não sei como é que funciona a poligamia. Quem é polígamo, eu não sei como isso funciona. Né? Mas como seria agradar 2 esposas? Ou há de agradar uma e odiar a outra. Só de falar, essa noite eu vou ficar com Marinha. Não, agora para apertar mais, eu vou trocar. Porque assim parece que é mais leve ainda. Mas a mulher ter 2 homens. Primeiro, o homem não quer nem imaginar isso. Mas imagina você dividir, você percebe que não tem como. O próprio Senhor fala, não dá para agradar. É por isso que entra no campo da esquizofrenia, porque é um mundo surreal. Não dá para entender isso. E aí nós vamos perceber que tem gente que vive adoecida.
Escolher ser crente, você tem que envolver-se nisso. É uma renúncia. Para cada escolha existe uma renúncia. Se você escolheu casar-se, a aliança do casamento é uma escolha. Então, é uma renúncia para uma mente de solteiro. Não dá para ser casado e ter uma mente de solteiro, ter desejos de solteiro, ter projetos de solteiro. Então, escolher casar, por exemplo, requer renúncias. Para toda escolha existe uma renúncia. Então, se você escolheu seguir a Jesus, você tem que fazer renúncias. E já não é mais o que você pensa, é o que está escrito. As regras são ditadas pela palavra dele. O homem vive encurvado em si mesmo, né? Procurando estar a serviço dos seus próprios desejos. E qual é o cerne de servir a Deus? Qual é a diferença daquele que serve a Deus do que não serve a Deus? Um está com os pés firmes na rocha, em Cristo Jesus. O outro tem o solo escorregadio. Ele só precisa do próprio peso e da força gravitacional para que ele caia. O caminho do justo é como a luz da aurora. Significa que conhece a sua condição em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas se empenham em explicar os seus caminhos escorregadios na tentativa de dizer que o Evangelho está falho com ela. Ou que ela deveria admitir é que ela não tem a vontade de servo. Então, a base da minha vida em Cristo Jesus são os fundamentos da palavra do Senhor. Ler a palavra de Deus vai me trazer muita luz. Então, não ler, deixar para escutar a palavra de Deus apenas no dia que eu venho para a igreja, é um risco muito grande. Porque ela é objetiva, ela fala sobre um tema. Então, ler a palavra do Senhor vai alimentar o meu espírito, vai trazer luz e vai me tirar de uma zona escorregadia. Há apenas dois mestres, Deus e o diabo. Tem um cantor, aliás, dois cantores de rock, escreveram nas suas músicas os seus evangelhos. Ou uma luz disso daí. Tem um roqueiro chamado Bob Dylan. Alguém já ouviu falar de Bob Dylan? Bom, mas isso agora que eu vou falar deve estar longe de você. Em 79, Bob Dylan gravou uma música que trazia as seguintes letras. Bom, Bob Dylan agora vai me ajudar a esclarecer isso que eu estou falando. Escute. Você pode ser um embaixador para a Inglaterra ou a França. Você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar. Você pode ser campeão mundial dos pesos pesados. Você pode ser uma socialite com uma longa sequência de pérolas. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, certamente você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou ele pode ser o Senhor. Mas você vai ter que servir alguém. Parece que essa música encontra uma ressonância no apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 e 16. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, essa consciência, ela é universal. Então, Bob Dylan, ele fala assim, meu irmão, não importa quem você seja, cara, você sempre vai estar servindo alguém. Se você peca, você é servo do pecado. Escolher, não, eu vou ser servo do diabo, não é uma escolha sua.
Se você não escolhe ser servo de Jesus, não abre seu coração para o Senhor, você está em outro lugar. Não existe mais ou menos no reino de Deus. Não existe sombra no reino de Deus. Então nós precisamos sair desse vale da indecisão, dessa crise de identidade, dessas incertezas da vida. Porque em Deus não há sombra de variação. Paulo está dizendo que você é escravo do que você serve. É simples. Então, ler a palavra do Senhor, eu procuro ler, e nós vivemos num tempo em que o espírito do humanismo, assim, ele não é uma escolha, mas vai nos pressionando dentro de um contexto para pegarmos leve. É procurar uma versão mais amena da palavra de Deus. Sabe, usar termos que aliviam, usar muitos eufemismos para não pegar mais. Ao invés de morte, eu falo dormiu. Ao invés de falar... Não fala mais inferno, porque não pega bem. Vai para longe do Senhor. Então a gente vai amenizando, né? Para não afastar o povo, para não chocar. Só que se eu fizer isso, eu sou um facilitador do inferno. Sabe, eu não posso ser engolido por um sistema, por um pensamento que procura nos condicionar a um pensamento, a uma cultura. A igreja não é norteada por uma cultura, ela é norteada pelo reino de Deus. O reino de Deus tem a sua própria cultura. E às vezes a igreja é pressionada de um lado ou de outro para ceder. Então eu não posso ficar oscilante. Você tem que encontrar em mim um pregador, em você, as pessoas precisam encontrar em você uma rocha, um porto seguro. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O refrão da música de Bob Dylan diz assim: mas você vai ter que servir alguém, sim. Certamente você vai ter que servir alguém bem, pode ser o diabo, ou ele pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Essa é uma verdade tão clara na Bíblia, que um dos astros da música do rock, que não era crente, e nem servia a Deus, declarou isso. Se Thales gravasse essa música, ia dar um show. Nós iríamos cantar essa música aqui, ó. Você vai ter que servir alguém. Sabe? Acho que Thales chegou mais tarde, mas ele poderia dar uma versão aqui. Agora, em contrapartida, nós temos John Lennon. Quem conhece John Lennon, pelo menos... Bom, John Lennon ele vai contra Bob Dylan. John Lennon não concorda. John Lennon é o evangelho dessa geração. Embora tenha escrito também lá naqueles anos 60, 70, ele diz o seguinte, olha só que extraordinário. Você diz que encontrou Jesus Cristo, Ele é o único. Bem, há algo falando nessa mistura de deuses poderosos. É a sua mãe. É algo faltando nessa mistura de deuses, de Deus, o Todo-Poderoso. É a sua mãe. Sua mãe. Não se esqueça de sua mãe, rapaz. Você tem que servir a si mesmo. Ninguém vai fazer isso para você. Você tem que servir a si mesmo. Ninguém vai fazer isso para você. Bem, você pode acreditar em demônios e você pode acreditar nas leis, mas se você não sair e servir a si mesmo, rapaz, não há serviço de quarto aqui. Então nós pegamos o evangelho do sirva-se. Não vai servir nem ao diabo e nem a Deus. Sirva-se. É o evangelho da minha forma, do meu jeito.
aquilo que me agrada, aquilo que se adequa a mim. Então eu vou procurar na Bíblia alguma coisa que se adequa a mim, eu tenho que servir a mim mesmo. Esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de oração. Não, primeiro eu, se sobrar, depois a igreja. Eu não sou religioso, eu não sou fanático. Então o evangelho do sirva-se, ele escolhe o que ele come. O que ele não concorda está fora. Ele tem ouvidos críticos que ele filtra. São ouvidos seletivos. Então aquilo que coaduna com o que ele pensa, entra. Se não, está fora. O reino de Deus não está em primeiro lugar na vida dessas pessoas. Então, John Lennon, e que tem músicas com letras bonitas, e que às vezes a gente curte, tem gente que curte, ou escuta, seleciona e tal. A questão é que tem sempre um discurso. Esses camaradas são pilares nas suas gerações, são formadores de opinião. Eles têm os seus evangelhos, que não é a Bíblia, mas têm os seus evangelhos. E nós nos expomos a esses evangelistas. Deus é Senhor nas nossas vidas. E nós tivemos uma introdução aqui muito linda, de uma leitura feita em Apocalipse, que mostra que Deus lá na sua glória, adorado por anjos e querubins, sabe, os céus se curvam diante do Senhor. E Ele disputa a nossa adoração. Sabe, a nossa adoração ela é tão importante. A importância nossa é algo extraordinário. Nós somos um projeto perfeito de Deus. Somos uma pérola preciosa. Então, o diabo nos disputa, o Espírito Santo intercede, sabe? O desejo de Deus é que ninguém se perca. Mas existe um outro evangelho de si mesmo, sirva-se. E a gente pega essa atmosfera de pensamento, de palavras, nessa geração. Se você não quiser ser um crente quadrado, um crente fanático, um crente religioso, sirva a Deus no seu tempo, quando der. Tem uma outra música cantada por Frank Sinatra, parece que eu estou ouvindo todas essas músicas, né? Não, é resultado de pesquisa mesmo, de Deus. Chama My Way. My Way. Né? Do meu jeito. Então, as pessoas podem escolher, eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. Do meu jeito. Eu sou crente, do meu jeito. Essas pessoas que querem ser discípulo, mas do jeito dela, não querem ter compromisso, não querem ter aliança, não querem estabelecer vínculos. E é interessante ouvir pessoas falando, olha, não, eu sou crente, mas eu não vou nessa multidão de gente aí, fechada, mente fechada, eu sirvo do meu jeito, né? Então, quando der eu vou, sabe, eu sirvo o Senhor está comigo. Sabe, quando eu faço as minhas orações em casa, sabe, Deus tem me ouvido bastante, e eu não duvido nada, porque Deus não é surdo, e Ele tem prazer em abençoar. A questão é que se ela está enquadrada no jeito de Deus. Deus te levantou nessa geração, não somente como pessoa salva, mas também como um mensageiro, como um evangelista para proclamar a Jesus Cristo. Porque se nós calarmos, as pedras clamarão. E quando Deus usa Bob Dylan para trazer uma verdade, dizendo, cara, você precisa sair dessa situação. Imagina ele num show de rock cantando essa música. Quem não entende inglês está lá. Ó. Mas quem entende falou, o cara está pegando pesado. Mas às vezes tão eletrizado pelo som da guitarra,
que estão ouvindo aquilo e estão tão ensurdecidos que essa verdade também passa. A questão é que no dia do juízo, Deus não tem um homem por inocente. Alguém fala, mas nenhum crente bateu a porta. Não acredito. Mandei Bob Dylan para falar para você. Bob Dylan. E você escolheu ouvir John Lennon. Sabe? Você escolheu ouvir Frank Sinatra, dançar com ele. Sabe? E do seu jeito. Quero te dizer que o Senhor te ama muito. E o diabo continua nos odiando. E ele não desiste de nós. Nós precisamos entender que tipo de espírito opera sobre a geração. Eu não posso ficar alheio a essa realidade. A verdade, ela me protege. A ignorância me expõe à morte. Então, eu te quero convidar a adorar ao Senhor, servir ao Senhor sempre como você vem fazendo. Mas o Espírito Santo fala aos nossos corações e nos ministra e nos confronta. Essa palavra falou muito comigo, porque a inspiração ela surge ou quando estou ouvindo uma pregação, ou quando estou lendo um texto, e ela me chamou a atenção como pastor, né? E eu sou pastor de pastores, e então eu tenho até que pastorear pastores dentro dessa linha de raciocínio, porque eu não posso encontrar um outro evangelho que não seja o evangelho escrito, né, pelos apóstolos, né, pelos profetas, e que já está em nossas mãos. Eu não posso criar uma outra possibilidade. Recentemente eu estava lendo um texto, um artigo de uma igreja muito importante, nos Estados Unidos, muito grande, e que o pastor diz que vai reunir a cúpula para decidir, repensar a questão da homossexualidade. Porque ele está muito preocupado com o sofrimento de muitos filhos de crentes que têm essa orientação, segundo ele. Então, vão ver a possibilidade de que eles não sofram, sejam excluídos do corpo da igreja. Isso não é uma escolha minha, não é uma interpretação minha, é o que está escrito. É o que está escrito. Eu não posso encontrar uma outra interpretação. Eu não posso escrever um evangelho segundo eu penso, eu sinto, eu acho. Não dá para baixar, não dá para se curvar. Então, a igreja vem passando por pressões. Então, deixa eu dizer uma coisa. Essa pressão, ela pode transformar a tua vida em algo muito precioso, como o diamante. Porque você vai resistir todos esses argumentos, todas as sugestões malignas, e adorar a Deus e servir apenas a Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, você vai ter que servir alguém. Não sirva a si mesmo. Né? Vivemos um contexto do individualismo. Sabe que o tema da minha monografia agora, encerrando, por causa da observação na clínica em casais contemporâneos, é a questão da individualidade e a conjugalidade. O grande desafio de conciliar conjugalidade com a individualidade. O problema é que para casais não crentes tem que trabalhar o individualismo, a questão do individualismo. A questão em casais crentes tem que trabalhar essa questão da conjugalidade, porque nós trabalhamos muito a questão da conjugalidade, que a pessoa acaba perdendo a sua individualidade. E a pessoa ela se despersonaliza. Por um outro lado, tem um contexto que individualiza bastante as pessoas, que as pessoas estão com problema de ficarem casados, por causa do sirva-se, do que eu penso, do que eu sinto, dos meus sonhos particulares. E como essa estrutura vem para a igreja, vai ter dificuldade de compreender os princípios do reino, porque é uma condição imposta pela cultura, né, e pelos formadores de opinião. Lembre-se que a igreja do Senhor, ela é luz para este mundo. Ela não pode fazer negociatas, né,
Graças a Deus que a palavra de Deus, a sua palavra não muda, porque eu mudo. Eu mudo. E nós chegamos agora, eu só tenho 50. Não, quantos anos tem o mundo? Eu só tenho 50. Quantos anos tem a palavra de Deus escrita? Será que tem alguma coisa errada agora que precisa ser alterada? Ela não muda, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. O mundo passa, as coisas passam, mas a palavra dele permanece para sempre. Então, não procure interpretar a Bíblia pelo que você sente. Observe a palavra do Senhor, que ela nos norteará para a verdade. Sabe? Seja um discípulo de Jesus. Fique de pé, quero orar com você.